Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu, Rogério Mota, estou aqui mais uma vez com o programa Entrevistas. Hoje nós vamos falar com uma pessoa que ela permeia o mundo dos famosos, sempre soltando alguma nota, falando sobre a vida dessas pessoas que impulsionam as redes sociais e a internet. Eu também quero começar agradecendo aos nossos patrocinadores aí que estão sempre apoiando a gente, né? Um deles é o Lima Gás, de Embu das Artes, e também o Bilharte Café, de Embu das Artes também, né? Quer saber da vida dessa pessoa? Vem comigo agora no programa Entrevistas. Estamos aqui mais uma vez com o programa Entrevistas. Hoje eu tenho o prazer de falar com esse querido Leão Lobo. Querido você, há muito tempo. Bom, o Leão dispensa, né, apresentações, é uma figura que está aí no meio artístico há muitos anos, jornalista consagrado, renomado, né, um grande apresentador também, e um cara que está aí por dentro de todos os fatos que acontecem com os famosos, né, Leão? A gente acompanha há muitos anos a vida dos famosos, então é quase que uma decorrência isso, né? E é muito legal, quanto mais o tempo passa, né, coisas que a gente sabe lá de trás ajudam a entender as coisas que estão acontecendo hoje, né? Isso é muito legal. E deixa eu te perguntar uma coisa, a tua vertente, ela sempre foi voltada para essa questão de buscar, né, os assuntos dos famosos, ou você iniciou com uma outra vertente e foi permeando essa área? Eu fui repórter, né? Eu cobri economia, cobri polícia, cobri tudo, geral, né? E até, mas o meu foco era variedades, eu queria chegar nas variedades. A hora que eu entrei nas variedades, foi no Jornal da Tarde, já no Jornal da Semana, onde eu trabalhava, eu já fazia um pouco também as coisinhas de variedades e tal, assim que eu pedia para fazer, né? Não era eu era repórter geral. Mas eu sempre pedia para fazer umas notinhas, umas coisas e tal, eles foram me deixando. E aí, quando eu saí do Jornal da Semana, que era o Jornal do Bairro, e para o Jornal da Semana, eu fui para o Jornal da Tarde, eu já fui para variedades. Aí eu cobria, mas aí eu era repórter, né? Eu cobria bares, boates, restaurantes, sabe? Mais de gastronomia, de noite e tal. Chegou a ser crítico gastronômico? Não. Fiquei, não crítico, eu era repórter, eu cobria essa área de restaurantes. O crítico era o Paulo Cotrim, depois saí, depois veio uma série de pessoas que começaram a fazer, depois veio o Saúl Galvão, os saudosos, né? E eu sempre fiquei nessa área. Cheguei a fazer algumas críticas na falta, quando eles não podiam fazer e tal, mas minha área sempre foi a reportagem. O que eu queria mesmo era ser repórter. E depois eu comecei a fazer paralelamente coluna na Folha da Tarde, aí sobre celebridades e crítica de televisão. Aí foi que realmente foi o Carlos Brickman, na verdade, que me descobriu para essa coisa da fofoca e da televisão e tal, que era o meu sonho, entendeu? Quer dizer, ele só me deu a chance, né? Ou seja, a tua vontade era mesmo cobrir as celebridades. Esse era o meu sonho, né? Eu já trabalhava em teatro nessa época, aliás, quando eu estreiei no jornal, no primeiro jornal do Bairro, eu no mesmo ano tinha estreado no teatro na Companhia Cacilda Becker e fiquei com eles há algum tempo, depois abri a minha companhia de teatro, a Meta, e produzia teatro, trabalhava em teatro, então fiquei fazendo as duas coisas paralelamente, né? Até uma hora que não deu mais, que aí fui para televisão e tal, eu tive que dar um tempinho com o teatro, mas estou de volta. Hoje você ainda está trabalhando com teatro? Faço teatro sem parar. Agora, acabei de fazer uma comédia do além, né? O Aziz Bajur, ficamos quase 2 anos em cartaz, né? Pela, como é chamada? Rama Cria, a produtora. E, enfim, tenho trabalhado sempre, né? Estou aberto a convites aí. Ah, legal. Cinema, você tem alguma coisa com cinema? Então, eu tenho uma paixão por cinema, né? Eu fiz alguns filmes, mas todos, assim, não deram muito certo. Na minha primeira peça, lá na Companhia Cacilda Becker, tinha um filme em 35, e o rapaz, Walter Vettigo, que eu não sei por onde anda, era um grande publicitário e diretor de cinema, e ele falou assim da minha atuação, ele falou, olha, você nasceu para fazer cinema, mais ainda do que para o teatro.
e tal, você devia investir nisso. E eu tentei investir nisso, mas nunca consegui. Eu fiz um filme um tempo atrás com o Marcos Mion, com a Bárbara Paz, com vários atores jovens, e de cara limpa, que eu fazia um trechinho, mas era um trechinho que virou tão trechinho que quase eu não me vi quando eu fui ver o filme, então eu fiquei muito triste. Eu fazia um estourador de carro, chamava Doutor. Tá lá, tá no filme. Tem que procurar direitinho, você acha. Aí depois eu fiz um outro filme, assim, com um elenco jovem também de Santa Catarina, muito legal, era sobre o genoma humano, um filme meio estranhão, assim, mas muito legal. E foi o último filme do Raul Cortez. E nunca foi exibido. Esse filme não está guardado foi porque não conseguiu sala de exibição, você acredita? Então, de conhecido só era eu, assim, mais veteranos, né? Eu e o Raul só. O resto eram só atores jovens lá de Santa Catarina, mais ótimos. Eu esqueci o nome. Eu esqueci agora. Mas era um filme sobre o genoma humano. Eu tenho guardado lá a fita, eu recebi a fita, mas nunca foi exibido. Bom, eu vou querer ver essa fita depois, eu quero ver esse filme. E depois, mais recentemente, eu participei de um filme que ainda não foi também, que eu não sei se vai. Esse eu lembro, chama-se Compro Like, que tem o Evandro Santos, tem o Lúcio Mauro Filho, Marcelo Serrado, no elenco assim, de estrelas. Eu Bom, fazia... pelo nome ele já sugere algo ligado a redes sociais. Isso, bem moderno e tal. E eu fazia o mesmo, assim, e fiz umas 2, 3 cenas nesse filme, que também até agora não sei o que aconteceu, até agora não foi para cinema nenhum, estreou. Eu já vi até o Evandro dando entrevistas, falando que ia estrear e tal, mas não estreou. Estou aqui aguardando. Evandro Santos, que saiu recentemente da Fazenda. Isso, ele filmou antes ainda, né? Acho que foi uma semana antes dele entrar na Fazenda, ele estava lá filmando comigo. E agora não sei o que aconteceu, o filme não entrou ainda. Bom, a gente vai esperar para ver o que é esse filme então, também, eu não tenho muita sorte, acho que com o cinema, não sei o que acontece, mas eu adoro fazer. Acho bem legal, acho uma linguagem bacana, né? Estou aí, inclusive, acompanhando agora os filmes do Oscar e tal, eu gosto de cinema. Claro que eu gosto mais. O cinema brasileiro em si ele tem evoluído muito. É muito legal. Eu fui ver a Mônica Martelli, o menino aquele Gustavo, né? Paulo Gustavo. Achei bem divertido, mas é bacana, bem comercial, bom, né? Enfim, a gente está fazendo coisas boas no cinema. Não está deixando a desejar para outros aí fora, não. Leão, o teu nome, Leão Lobo. Por que Leão Lobo? Porque meu pai era Leão Lobo, porque meu avô era Leão Lobo. A minha avó contava que houve uma brincadeira. Minha bisavó teve muito problema para poder nascer. Aí ela falou assim, demorou para nascer essa ferinha, hein? Bota o nome de fera aí quando você for registrar, junto com esse lobo. E aí meu bisavô, né, que saiu falando assim, urso lobo, leopardo lobo, leão lobo, eu falei, gostei. Foi lá e registrou Leão Lobo, meu avô. Aí meu pai era Leão Lobo Júnior, eu deveria ser Leão Lobo Neto, mas aí não quiseram, puseram Nicola, que era do outro avô italiano, eu fiquei Leão Nicola Lobo. Quando eu fui para o teatro, o Cuca, que foi o primeiro diretor do filme da Cassina Becker, ele falou assim, pesado esse teu nome, Leão Lobo, né? Vamos suavizar isso, vamos botar Lelo Lobo. Eu falei, por que Lelo? Aí ele falou assim, porque é uma mistura de leão com lobo, mas fica mais leve. Aí fica Lelo Lobo. Aí eu falei, esquisito, não gosto não, falei pra ele. Aí eu falei, precisa mesmo? Ele falou, não é que precisa, mas seria legal e tal, acho o Leão Lobo muito pesado. E quando ele falou assim, muito pesado pela segunda vez, eu falei assim, mas sua mãe não era Cacilda Becker? Mais pesado que isso, né? E não deu certo. Aí ele falou, vindo por esse lado, eu falei, então deixa meu nome quietinho. Para que mudar o que está dando certo? Exato. Foram duas coisas que eu bati boca com esse diretor e que eu estava certo, eu acho. A outra coisa é que ele queria que o personagem que eu fazia na primeira peça fumasse. E eu comecei a fumar. Eu era um adolescente na peça e aí eu comecei a fumar, comprar um maço de cigarro, acho que era Minister na época. E eu comecei a fumar, engasguei, quase morri.
Aí eu apaguei assim e falei, peraí, por que ele precisa fumar? Aí ele falou assim, para dar um charme. Eu falei, posso dar outro charme? Ele falou, pode. Eu joguei fora e nunca mais foi, graças a Deus. Porque talvez não estivesse mais aqui hoje, né? Não do é? jeito que eu tenho bronquite e tudo, seria terrível, né? Então, tá tudo certo. Bom, assim, você estava me dizendo, né? Você trabalhou na Globo, trabalhou na Band, Globo, só na Rádio rádio, Globo, né? TV, Rádio no Globo, caso. na Band. Hoje você está no SBT. Isso, trabalhei na CNT, trabalhei na CNT, várias inclusive vezes. fui te visitar na CNT, né? Isso, o que eu mais trabalhei foi na Gazeta. Na Gazeta. Eu trabalhei 5 vezes na Gazeta e sempre adorei trabalhar lá. Adoro. É uma casa que eu sempre falo assim, quando eu saio chorando, e quando eu volto sorridente, porque é um prazer trabalhar lá. É uma casa muito, muito legal de se trabalhar, assim como a SBT. A SBT é outra casa que eu gosto muito. Trabalhei na Record também, trabalhei em todas, praticamente menos. Até na Manchete eu fiz um pouquinho Raul Gil. Instituto TV Manchete. Manchete. Manchete, não cheguei a trabalhar na Rede TV e na Globo. Rede TV, eu já estava para assinar, para fazer TV Fama, quando o Otávio Mesquita puxou meu tapete, eu acabei não trabalhando. Bom, abafa o caso. É, lá fiz casa. Bom, Léo, assim, essa tua área, ela é muito dinâmica. Né? Você tem que a todo momento estar sabendo de coisas novas, seja para escrever, seja para noticiar no teu programa. E você conta, no caso, o quê? Com uma rede aí de pessoas que te formam. Que eu chamo de minhas pulguinhas, né? Suas pulguinhas. Porque é justamente para não dar o nome das fontes, né? Que é fundamental você, como jornalista, preservar suas fontes. Sim. E eu sempre preservei. Paguei alguns processos, inclusive, para preservar minhas fontes, né? E eu acho isso fundamental. Então eu botei esse nome de pulguinhas, que aí não identifica minha pulguinha médica, da área médica, minha pulguinha advogada, minha pulguinha delegada, sei lá, entendeu? Tem pulguinhas aí de todos os lados. Muita gente acha que as nossas fontes são sempre assim, garçons, porteiros, e não sei o que. Até são alguns, né? Mas tem muito diretor de televisão, tem muito dono de televisão, tem muito câmera, tem muito tudo, entendeu? Tem muito médico, tem muita gente dessa área, dizer, média, de escritórios, ligados de repente a alguma coisa de televisão. Eu lembro de um episódio que eu estava numa padaria dessas badaladas e veio uma moça, assim, tipo secretária, bonita, assim, toda. Aí ela veio e falou assim, eu queria tanto ser sua pulguinha, será que eu posso ser sua pulguinha por um dia? E não sei o quê. Assim, na porta eu esperando o carro e ela esperando dela. Aí eu falei, claro, né? Pode falar, né? Aí ela falou assim, você sabia que a Nívia Stelman está muito mal no casamento, não sei o quê. Eu falei, mas ela não está casada, bem casada? Não está. O marido dela tem um amante, onde eu trabalho, no Infoglobo, e não sei o que e tal. Eu falei, peraí, no Infoglobo? Pois é. Ele trabalha no Infoglobo, o marido dela, e essa moça trabalha também, que é minha amiga, e está tendo um caso com ele está para se separar da Nívia Stelman, está te passando de primeira isso, não sei o que, tal. Aí eu falei, tá, obrigada. Aí ela entrou no carro dela, veio o carro dela, foi embora, e eu fiquei pensando, né? Estranho, né? Eu acho que ela não é amiga dela, não. Eu acho que é ela. E até porque eu fiquei imaginando que ela era parecida com a Nívia. E aí eu dei uma coisa, assim, uma sugerida na coluna, e uma pulguinha me passou, tal. Aí, imediatamente, a Nívia, que estava chegando nos Estados Unidos, me ligou e falou, olha, eu vou te processar, eu gosto muito de você, mas eu vou te processar, o meu casamento está ótimo, e não sei o quê, e infelizmente você cometeu uma barbaridade, blá, 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 blá. Aí eu falei, você tem certeza? Eu falei para ela, mas o seu marido trabalha no Infoglobo? Como é que você sabe? Aí eu falei, não, porque essa minha pulguinha era do Infoglobo. Então, essa pulguinha deve estar bem informada, né? Aí ela ficou assim, desliguei o telefone. Aí no dia seguinte veio a notícia da separação dela. Ou seja, a minha pulguinha provocou a separação, né?
Então tem essas coisas, de repente, às vezes é uma pessoa que está muito ligada ao assunto, né, que é a pulga. E você já teve assim, algum problema muito grave relacionado a algo que você noticiou de algum famoso e esse famoso acabou gerando um atrito com você? Olha, atritos vários, claro, mas a única vez que realmente eu me arrependi, não, mas fiquei chateado, assim, no momento, foi com a história da Fafá de Belém. Uma assessora dela, que eu sabia que era assessora dela há muitos anos e tal, me ligou falando assim que a Fafá estava esquecida e que estavam boicotando a Fafá por ela ter tomado posturas políticas em um determinado momento da vida dela e tal, e ter ido para a luta das diretas e tal, e que ela estava sempre, eu, ser político, que sou assim, muito envolvido com isso, sou filho de jornalista político, irmão de jornalista político, então fui criado cheio de políticos em volta de mim, me carregando no colo, pequenininho, né? Enfim, minha vida foi política sempre, né? Eu nunca quis ser político profissional. Mas sempre esteve envolvido ali de alguma forma. A política sempre esteve na minha vida. Então eu, na hora, me toquei daquilo e falei assim, nossa, a Fafá está com câncer e tal, e ninguém fala, está boicotando e tal, ela está muito triste, muito abandonada, enfim. A pessoa me comoveu de tal forma que eu fui lá e dei a nota. Imediatamente, assim, uns 10 minutos depois que saiu a nota publicada, que vi de manhã no jornal, já daqui a pouco me toca o telefone, era a Fafá, dizendo que ia me processar. Muito público. Aí eu falei, não, peraí, desculpa, mas foi... Estou ficou brava, estava muito brava, falou um monte de coisa, desligou. Aí eu imediatamente dei o desmentido e tal, e aí eu saquei que a assessora estava querendo movimentar a carreira da Fafá, entendeu? Então inventou essa história para... Né, e eu só caí... Para gerar o assunto. Eu só caí porque eu achei que era uma pessoa idônea. E que era ligada à Fafá, que eu sabia que era e tal, e dei essa nota. A Fafá nem saiba disso, aí depois nós voltamos a todos e tal, somos amigos, e eu sou muito amigo da filha dela, da Mariana também, mas ficou um tempo assim, uma coisa meio chata, e foi provocada por essa pessoa, que eu nem sei por onde anda hoje, mas foi muitos anos assessora dela, né? E na verdade foi ela que inventou essa história e tal, e eu fiquei muito chateado por ter caído, assim, por ter confiado numa pessoa que achava que era uma pessoa séria, sempre tive aquela sensação de ser uma pessoa muito bacana, muito correta, muito essa assessora dela, tinha um contato, assim, por causa da Fafá, né? E fiquei muito chateado. Foi a única vez, o resto foi sempre... Bom, você deve esbarrar sempre com essas coisas, né? Assim, por exemplo, dei de primeira o Jô ia para o SBT, ninguém mais podia imaginar o Jô saindo da Globo e muito mais indo para o SBT, que na época era considerada uma emissora popular e tal, que não tinha nada a ver com aquela coisa sofisticada do Jô e tal. E eu dei em primeira mão isso, porque eu ouvi um acerto aliás, uma pessoa que ouviu um acerto no aeroporto, uma conversa no aeroporto, me passou, eu fui lá atrás, confirmei e era isso mesmo. E aí imediatamente eu dei de primeira mão. Então tem umas coisas assim, algumas que você lembra, outras não. E como é que está o programa hoje? Né? Você está lá no Fofocalizando, no SBT, e também no programa do Ratinho. O Ratinho eu sou jurado, né? Já há 6 para 7 anos, eu acho. Desde que Pouco tempo. começou. Pouco tempo. Exatamente. Que é uma delícia, porque todo ano tem novidades, é sempre muito, muito legal. E o Ratinho é uma pessoa, figura muito legal de trabalhar, meu amigo, acho que uns 30 anos. A gente se conheceu quando juntou a CNT Gazeta, né? Sim. E ele veio do Paraná para ver, porque uns dias ele ia fazer um programa aqui em São Paulo. Eu estava fazendo Mulheres na época, na Gazeta. Aí ele passou pelo estúdio para visitar. E ele falou, sou seu fã, ele teve um show de calor, não sei o quê. E acabou o programa, eu fui conversar com ele, ficamos amigos para sempre. Uma amizade muito legal, que eu prezo muito, porque eu acho que ela tinha uma pessoa muito bacana, eu gosto muito dele. E aí, Fofocalizando foi um convite do Silvio, né? Que
também me honrou muito, porque eu estava na Gazeta, estava feliz da vida na Gazeta, mas aí o Silvio, inclusive, queria que eu continuasse na Gazeta. Não, pode continuar lá, vou fazer programa aqui também e tal, mas a Gazeta não permitiu, a direção não permitiu. Então eu fiquei só, mas eu vou cortar o leão um pouquinho aqui, porque você falou da Gazeta e do Fofocalizando, e eu acho que tem tudo a ver. Recentemente aconteceu do Guilherme Uzeda, que faz a Tia, que estava lá fazendo a Tia de Mulheres. Ele teve uma ruptura com a Gazeta muito repentina e se falaram várias coisas. Você chegou a soltar alguma nota sobre isso? Você sabe o que de fato aconteceu para a saída dele do Mulheres? Olha, eu não falei desse assunto. Acho que só dei a notícia que ele tinha saído, mas não entrei no mérito. Primeiro porque parecia que era uma rusga entre ele e a Regina, que é minha amiga, que é uma querida amiga, que é uma pessoa que eu adoro. Um pouco antes disso acontecer, eu tinha sido chamado de volta lá pela Gazeta para ir para lá fazer com a Regina assim que ela estreou. E aí eu não aceitei, porque eu estava super bem já no SBT e tal, então não aceitei. Mas fiquei até triste, porque eu adoro a Gazeta, como eu falei e tal, e eu gosto muito da Regina, mas não deu certo. Então eu achei que seria indelicado da minha parte tocar muito nesse assunto, entrar no mérito desse assunto, que é uma coisa muito pessoal, né? Ele era muito ligado ao diretor do programa, que eu não sei por que, né, que concordou em demiti-lo, então eles eram, o Ocimar, né, eles eram muito Ocimar de amigos. Castro. Acho que é de Castro, né? Eles eram muito amigos, né? Então eu achei estranho até. E a própria Gazeta, que gostava muito dele, então, quando a Mama saiu, imediatamente puseram ele no lugar e tal. Então, são coisas assim muito delicadas. Eu achei melhor não entrar nessa história, né, por uma questão de elegância, de ética mesmo, né? Gosto muito deles dois, tanto do Guilherme, acho um grande ator, grande comediante, e adora a Regina e adora a Gazeta. Então, como desabafa, cara? não sei, deve ter motivos, né? É que o ser humano é assim, de repente às vezes o santo não bate, tem essas coisas. Enfim, às vezes você tem uma pessoa que você gosta, confia, e às vezes há uma decepção no meio do caminho, não sei o que aconteceu ali, não quero entrar. Bom, lá no Fofocalizando, você tem contrato até quando? Né? Meu contrato é indeterminado, assim, tem um prazo para acabar, né? E a gente... O programa vai muito bem, obrigado. Vai muito bem, obrigado, graças a Deus, né? Está indo super bem em todos os sentidos, né? Graças a Deus. E aí eu adoro fazer o programa, né? Pela primeira vez, eu não sou a pessoa que traz as notícias, né? Quer dizer, o programa traz as notícias, o Léo principalmente, né? E a gente comenta e tal, então a gente é mais apresentador do que, na verdade, a pessoa que traz a notícia. Então isso para mim foi uma grande novidade. No começo eu estranhei um pouco, claro, porque eu estava acostumado com esse lapidar, trazer coisa, ter informação quente e tal. E eu tenho todo dia, porque eu faço minha coluna no portal e tal. Mas aí não era tão necessário mais. Quer dizer, tem toda uma equipe que faz isso pra gente, né? E o próprio Léo. Então, é legal, né? É diferente. E aí, depois que eu me adaptei, agora eu adoro o esquema do programa. A gente, principalmente aquelas pessoas que estão lá, a gente se dá tão bem, a gente é tão ligado um com o outro, né? Que todos nós temos uma história. A Mama é minha amiga há 40 anos, a Lívia Fechado comigo já foi minha namorada no palco, a Mama era minha mãe no palco, o Décio já foi meu chefe várias vezes, já fomos colegas do show de Calouros, já fomos colegas de outros programas. Décio Pittini também, querido, quero deixar um beijo pro Décio aí. Décio, beijo grande no seu coração, gosto muito de você, viu? É um amado, né? São meus amigos. E agora tem o Gabriel Cartolano também, que a gente adora, que é o nosso filhinho ali, que é um menino super legal, ele trabalha também na produção, e ele é super envolvido com o assunto e tal. E o Léo, né, que a gente ama também, o Léo já amava faz tempo, né? Eu conheci o Léo no programa da Hebe, né, um tempo atrás,
e ficamos muito amigos e tal, mas já sabia dele, das coisas dele, do trabalho dele, e é um querido que a gente torce muito, e sou fã dela. Então, tá tudo certo. Bom, a gente está com o tempo chegando no limite aqui. Já, você vê como é rápido, né? A gente começa a conversar e o tempo voa, né? Infelizmente o nosso tempo é curto. Para encerrar, eu quero aqui em primeiro lugar agradecer, né, aos nossos patrocinadores e as pessoas que ajudam a gente a manter o programa ativo, né? Hoje quero deixar um abraço grande aí pro Louro lá do Bilhar de Café em Embu das Artes. Cara, vai em Embu. Se não for lá experimentar o dia do Louro... É mesmo? Onde fica? No centro de Embu das Artes. Ele está bem no centro, aí você chegou na pracinha de Embu das Artes, tem lá o Bilhar de Café do Louro, e ele tem umas porções legais, tem uns sucos bons lá também. Cara, ele tinha um negócio que ele tirou do cardápio, que eu já cobrei ele para colocar de volta, que era um bendito de um creme de papai que ele tinha lá, que eu ia toda semana tomar. Que era maravilhoso. Moro, tem que pôr de volta esse creme de papai aí, hein? Quero agradecer também ao Lima Gás, né, o pessoal que está lá em Embu das Artes. Se precisar de gás, cara, fala com o Lima. O Lima é um cara que vai te tratar super bem, é um cara que está ali, ó, disposto a te ouvir, ele vai te levar a hora que você precisar e o gás dele dura, viu? E o meu tá lá faz tempo que não acaba de jeito nenhum, cara. Bom, quero também agradecer você, meu querido, por me conceder essa entrevista. Já faz tempo que eu estou devendo. Pois é, a gente está para marcar isso faz tempo e não marcava. É enorme e adoro o Embu, viu? Manda um beijo pro pessoal todo do Embu, porque é uma cidade bonitinha, né? Ah, é maravilhoso. Estive lá essa semana. Eu amo a minha pequena cidade, né? É uma cidade tão pequena e tão gostosa ao lado aqui do centro de São Paulo. Então eu tô... E um beijo pro meu amigo Souto Maior, né? Olha aí, ó, um beijo pro Souto Maior. Relações públicas do Embu, né? Pois é. Bom, Léo, obrigado. Deixa um oi aí para os nossos ouvintes. Obrigado aí, pelo carinho de telespectadores. Vocês, e sempre é um prazer poder falar assim diretamente com vocês, contar um pouquinho da minha história, né? E dizer que eu estou muito feliz, estou vivendo um momento muito pleno da minha vida, estou muito contente e, enfim, eu gosto de repartir isso com vocês, porque alguns momentos tristes também a gente reparte. Então, quando a gente está muito legal, muito bem, a gente tem que repartir também. Beijo. Com certeza. Dignidade já. Gente, eu, Rogério Mota, mais uma vez vou ficando por aqui com o programa Entrevistas, hoje falando com esse querido, que é o Leão Lobo, né? E se quiserem ver o Leão, eu sei que vocês gostam aí dos assuntos que ele põe em pauta, ele está todos os dias lá no SBT, no programa Fofocalizando, e também tem o seu portal, né, Leão? É www.portaldoleãolobo.com.br. E no meu Insta, né, é Leão Lobo TV. Leão Lobo TV. Então, é isso aí, a gente vai ficando por aqui com mais um programa Entrevistas, e eu espero vocês no próximo programa. Então, curtam, entrem aí no nosso canal, tá? Rogério Mota Entrevistas no YouTube. Você me encontra também no Insta, Rogério Mota Apresentador, @Rogério Mota Apresentador. Nossa página no Facebook, tá lá, é Rogério Mota Entrevistas também. Lembrando que Rogério Mota é com 2 T's e eu aguardo vocês. Beijo grande no coração de todos e até o próximo Entrevistas.